Olá, olá, sou o Fábio Almeida, estamos começando aqui mais um episódio do 100 milissegundos, projeto da Gamned que se propôs aí a discutir as transformações tecnológicas que a gente viveu na última década. E estamos começando aqui, né, um episódio que faz parte já da nossa segunda temporada e recebendo aqui hoje uma convidada aí super especial, a Daniela Almeida, ela é diretora jurídica da Estrela Galícia, artista plástica e empreendedora cultural. A gente vai bater um papo aqui sobre essas transformações, né, nela como profissional, e acho que tem várias coisas legais, né, dessa coisa de ser advogada, artista plástica, Sim. empreendedora. Obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda. Eu que agradeço super o convite. Eu acho que é bem bacana a gente explorar essas novas possibilidades que nós estamos tendo. Eu costumo falar que a vida é muito grande para a gente ser uma coisa só. Então, acho que é sempre Sim, bom a gente sim, estar se transformando e se renovando. E eu fiquei muito feliz com o convite. legal, perfeito, obrigado. Então vamos lá, para a gente começar, então eu separei por partes aqui, né, acho que é legal, até seguindo um pouco, né, a linha que a gente fez na última temporada, de fazer um panorama, né, dessas transformações tecnológicas mesmo que a gente viveu nos últimos 10 anos e a gente como profissional, como isso impactou, né? Então, na área jurídica, né, se você puder traçar um panorama, como você via isso há 10, né, anos, quando começou esse advento da internet, essa massificação, rede social, como isso impactou, né, o mundo jurídico, né, de como você atuava lá há alguns anos e como é hoje, assim, esse Sim. dinamismo. Olha, eu acho que assim, a transformação ela é evidente, né? Se a gente pegar nos últimos 10, 20 anos, a forma de trabalhar ela se transformou 180 graus, né? Principalmente eu acredito que a forma de você estudar, de você coletar os materiais, ela se transformou. A forma, eu sempre trabalhei no âmbito corporativo, então, mas eu vejo por colegas que a forma de você captar cliente também mudou muito, né? Então, a Sim. forma de você acessar as pessoas mudou bastante. Mas no meu âmbito de trabalho, eu sou mais voltada para o âmbito corporativo, societário, contratos. Principalmente a forma de você estudar mudou, né? Então, quando você precisa emitir um parecer, que você precisa acessar a jurisprudência, antes você tinha que ir em livros, você tinha que acessar publicações. Hoje já vem mudando isso, né? Todos os meios têm os tribunais têm o seu site, você pode acessar uma jurisprudência mais online, você pode acessar conteúdos, né, modelos de contrato, né, tem muita informação disponível na internet. Eu comecei a minha formação e a minha carreira profissional na Espanha, então eu percebo uma certa diferença da Espanha para o Ah, Brasil. E lá o que eu gosto muito é que existem plataformas unificadas para você procurar informação, né? Então você entra na plataforma e a plataforma vai te dar, por exemplo, toda a jurisprudência, né? Ela vai te dar toda a legislação. Aqui no Brasil ainda é muito disperso, né? Então, se você quer a plataforma de um determinado tribunal, você tem que ir no site do hum, tribunal, você tem que procurar no buscador deles. Então, ou seja, e claro, para cada tribunal fazer isso, o buscador não ficou tão desenvolvido, a coisa ah, é mais rudimentar. Não tem ainda uma padronização, mesmo dentro do tribunal, parece uma coisa pequena, mas quando você está estudando uma jurisprudência, você lê todas aquelas sentenças no formato padronizado, te ajuda muito, né? ah, Você ter velocidade, você acessar melhor. E também no âmbito do acesso à legislação, a gente no Brasil tem uma tradição de ser muito disperso, então ah. a legislação é muito dispersa. Você ter um lugar onde você possa fazer uma busca única Centralizar a centralizar a informação. informação. E, inegavelmente, hoje a gente tem inteligência artificial, né? Que no meio Tá. jurídico Isso era não uma tá. sequência da pergunta. Exato, ele não tá escapando disso, né? Eu vejo com muitos bons olhos, né? Eu acredito que também nessa linha de trazer informação para o advogado, a inteligência artificial ela vai ajudar muito, né? Eu tenho colegas que trabalham mais com processos que começam a perceber a forma que ela pode também ajudar nos processos, agilizando prazos, agilizando, né, os procedimentos intermediários. E na minha área em específica, eu acho que ajuda muito você ter essa varredura das informações, Ah, principalmente quando a gente está num âmbito como o Brasil que é muito disperso, né? Então, você ter uma inteligência artificial ele te ajudando a isso é muito bom. Aí tem muita gente que fala, mas vai substituir o sim, advogado, o sim. papel. Eu não acredito nisso.
Recentemente eu ouvi uma pessoa na internet, era quase um meme, ele falou assim: ah, eu não tenho medo da inteligência artificial porque ela é lógica e eu nem sempre. Hum, E assim, isso de uma certa forma, eu achei muito simplório, né, o sim. comentário, mas de uma certa forma é assim. Eu tinha um professor que ele falava o seguinte, que a ciência gosta muito da lógica, mas ela é muito mais fruto da intuição do que da lógica, né? Eu Ah, acredito muito que assim, quando a gente tem o pensamento lógico, que é o que nos ensina, a gente tem o todo e você disseca esse todo para você entender, né? Essa é a forma da nossa mente conseguir entender os assuntos de uma forma mais lógica, né? O pequeno sempre está dentro do todo. Quando você tem uma intuição, quando você cria algo novo, aquele novo não estava dentro daquilo que você tinha antes, né? Você está fazendo o caminho contrário. Você tem uma técnica, obviamente, mas a partir dessa técnica você constrói algo novo, né? Então, se você vê os grandes cientistas, né? O pensamento de um grande cientista, ele não estava contido na base que, de repente, ele usou para desenvolver aquilo. Ele trouxe algo novo, ele teve essa intuição e essa mudança, né? Da perspectiva. Então, acho que nessa linha, o trabalho do advogado, a expertise do advogado de usar a inteligência artificial ao seu favor é o que eu acho que é o futuro. E talvez seja o grande desafio de todas as profissões, assim, Sim, né? Que é você equilibrar esse uso, né? sim. Também, porque isso eu ia perguntar mais como uma provocação, assim, se hoje o fato de uma inteligência artificial dar um parecer em, sei lá, um minuto, Uhum, o que talvez um advogado demorasse, né? Um sim, profissional demorasse 2, 3 dias, porque vai ter ler, pegar referências. sim. Isso, até que ponto isso desvaloriza o trabalho, né? Do advogado ou não, né? Ou pode valorizar porque ele vai Sim, poder trabalhar mais, vai ser mais, trabalhar mais no sentido de ser sim, mais eficiente, né? sim, Se é que é possível, assim, sim. né? O que você acha disso, assim? Olha, é muito parecido com o que você está me comentando. Eu tenho um colega que ele falou assim, Dani, eu estou começando a fazer contratos porque eu achei uma plataforma de inteligência artificial que ela me faz umas perguntas e ela me dá o contrato pronto. Hum, E aí eu olhei aquilo e falei assim, olha, eu acharia fantástico usar isso. Só que eu tenho certeza que ao ler esse contrato, com a minha experiência e tudo que eu vivi, teria 2 ou 3 coisinhas que eu sim, poderia mudar. Porque a inteligência artificial, ela é muito boa na varredura das informações que ela tem. Só que você tem que ter dito para ela antes. Ela sim, não vai ter a sensibilidade daquele cliente, daquilo que é sim. importante para aquele cliente, daquele caso, daquela situação específica das pessoas. Então, ou seja, essa sensibilidade, essa intuição, esse sentimento com relação ao caso específico, só o advogado tem. Então, acho que ela, por exemplo, como uma primeira minuta, Sim. eu adoraria, né, usar uma plataforma dessa. Mas eu com certeza Vai ter que debruçar um teria que pouquinho ter, mais. me debruçaria um pouco E a mais. gente tem aí você me corrija se eu falar uma besteira, mas tem um senso comum que é assim, que a Sim. justiça brasileira é lenta, né, num geral, né? Você já sentiu se teve alguma melhora com o advento da tecnologia nessa coisa da lentidão? Ou ainda não? A gente ainda tem desafios aí para. Olha, eu não trabalho especificamente com processos, eu Tá, fico mais na área corporativa, mas eu tenho muitos colegas que estão notando melhoras. tá. Então, ou seja, apresentei uma petição, tipo, sexta-feira à tarde, no sábado de manhã já saiu, não tinha ninguém trabalhando ali, Hum. né? Então, ou seja, já começa a Tem notar coisas que a melhoras. tecnologia pode, né, Com resolver ali, certeza, né? Tá, processo é um caminho processual. tá, Naquele trabalho onde não há essa necessidade do valor agregado, tá. dessa intuição, desse trabalho criativo da pessoa, que é o que todas as áreas estão se desafiando, eu tenho certeza que tem muito a agregar. Em processos, com certeza. E aí, assim, acho que voltando, repetindo, né, que é porque a gente pode ter, né, um profissional que vai dar o seu olhar e aquilo vai fazer uma baita diferença, e vai ter aquele que não vai ler, né, vai passar para frente e aí vai ficar tudo meio que pasteurizado, né? E isso Exato. é perigoso, né? É o problema. Eu acho que quando você tá com medo de você ser substituído por uma máquina, pode ser que você estava abordando a sua profissão como máquina, né? Com as características da Sim, máquina sim, há algum tempo. Então, ou seja, a máquina ela faz isso. Você tem que dar as informações para ela, ela faz a varredura e ela te dá um parecer, como varredura, talvez até melhor que um humano. sim.
Mas essa parte da criação, da intuição, de você trazer essa novidade para o processo, esse sentimento, essa interação das partes, é o que vai fazer a diferença, né? É o que faz a diferença no trabalho do advogado ou de qualquer outra profissão que a gente possa estar lidando com a inteligência artificial. Legal. E aí uma outra coisa que eu acho que é interessante, a gente explorou bastante isso na temporada passada, que é sobre essa coisa geracional, né? Sim, Então, assim, eu sinto que, assim, eu me vejo como um privilegiado, assim, de viver essa revolução tecnológica, de ter feito o curso da datilografia lá atrás, né? Mas ter vivido isso e sim, talvez hoje a gente tenha uma outra maneira de lidar, né? Apesar de ter o seu... E tem uma outra geração que já nasceu digital e que está sim, começando a trabalhar agora, né? E a gente, às vezes, como gestor, para contratar, liderar, né? Como você sente assim, essas novas pessoas que você, de repente, tem que lidar, né? sim, Ou contratar, ou trabalhar junto, né? Que é de uma outra geração. Como é que é isso no dia a dia, assim, nesse mundo jurídico, assim, né? sim. Eles vêm com uma outra cabeça ou é desafiador? É, é desafiador, é desafiador. Eu acho que é desafiador. Se pra gente que conheceu o mundo mais analógico já é desafiador, para uma pessoa que tenha conhecido o mundo já no digital, eu imagino que é difícil mesmo. Hum, O que eu tento trabalhar nas pessoas que eu tenho contato é o seguinte. Procure usar a tecnologia a seu favor. Então, entenda qual que é o papel dela e o seu papel, como a gente estava comentando agora, o papel dela de fazer a varredura, de trazer material para que você possa fazer o trabalho intelectual em cima disso. E entenda o seu trabalho, que é justamente de aportar algo novo, de ter essa intuição, de trabalhar essa sensação nova. E para você fazer isso, é fundamental que você tenha momentos de desconexão tá. do digital, que você tenha momentos para você ir para o analógico, não só o analógico, mas que você tenha momentos de conexão com a natureza, que você tenha momentos de conexão com as pessoas, com as famílias, que você saia do digital, porque ali você não vai desenvolver essa chispa que vai te conectar com essa intuição e que vai te fazer diferente do que a máquina pode fazer. Tá. E hoje isso é bem interessante, porque acho que isso faz também um gancho, né, Sim, você contar um pouco dessa coisa da sua transição como artista, né, dessa sua outra atuação, mas antes da gente entrar nessa pauta, hoje você sente que a universidade, né, ela tem já um olhar para isso, nesse estudante que está saindo, que está se formando, ou ainda tem um olhar muito tradicionalista e nega um pouco a é. tecnologia, assim? Eu acho que assim, não é que ela nega a tecnologia, ela nega, ela é muito focada no pensamento lógico, Tá. né? Então ela desenvolve não só a universidade, mas o ensino de uma forma geral. O ensino está voltado para desenvolver o pensamento lógico nas pessoas. Ele ainda não está adaptado para desenvolver esse pensamento criativo, para trabalhar com a intuição. Você vê alguma outra escola, de repente, apostando num trabalho mais de meditação com as crianças, com os adolescentes, mas é muito incipiente. Então, eu acho que assim, falta uma preparação para que as pessoas possam trabalhar essa outra energia, esse outro lado. Tá. Né? Elas estão acostumadas a trabalhar só o processo mental, só o raciocínio lógico, e esse raciocínio lógico a máquina pode ajudar muito, ela vai Tá. contribuir muito mais. Você precisa da outra parte também. Isso eu acho que ainda. Porque é isso, assim, às vezes assim, eu digo, um exemplo, a pauta, né, que eu faço assim, então eu jogo ali um monte de ideia, né, e Sim. tal, e aí eu jogo no ChatGPT, geralmente, e ele organiza para mim Sim, aquilo, assim, né, então, claro, tem o meu olhar ali, depois eu vou tirando, mas ele organiza rapidamente, eu exato. poderia fazer aqui, mas ia demorar, sei lá, 3 horas para poder Uhum. pensar, e depois você vai... Então ele organiza e eu posso fazer outras coisas Sim, naquele mas período, é né, para isso que tá a tecnologia, para para ela ajudar, né, trabalhar a nosso favor, para que ela me dê tempo para que eu possa viver outras experiências e trazer essa novidade para ela também, porque sim, se eu sim. não Se alimento não alimentar, ela fica parada ela fica ali, né? parada. Tem o nosso olhar. É isso, assim, tudo é o dosar, né? A dose do Exato. remédio. É isso. E aí, assim, acho que é legal você contar essa sua transição, né? Assim, Sim, a gente, quando olha de fora, assim, pô, o advogado, né? Tá ali, que tem aquela coisa do terno, né? Do salto sim, alto ali, né?
no escritório. E como é que foi essa transição, né, para esse Uhum. mundo das artes ali e o quanto isso também contribui na sua atuação como profissional, né, da área Sim. jurídica? Na verdade, assim, eu sou fruto desse esse ensino que favorece o racional, né. Então, assim, quando eu fui escolher, por exemplo, uma profissão, na minha cabeça era impensável uma profissão que fosse voltada para a criatividade, Tá. né. Eu queria uma profissão que fosse, né, corporativa, raciocínio lógico, e fui para uma tanto que eu fui para uma bem tradicional, né, fui fazer, direito. E e mas mesmo nesse processo, eu sentia muita falta, né, dessa criatividade, que é uma criatividade, como eu comentei, que também ajuda o direito, né, que Sim, também ajuda sim. as áreas mais pragmáticas, mas que, não estava tão desenvolvida. E sempre fui muito apaixonada por arte, eu acho que a arte contemporânea, ela tem, uma coisa que eu brinco muito, que você vai nas feiras, muitas vezes, ou nas galerias, e você olha e fala assim: "Ah, eu poderia fazer". Não sei se você Uhum. já passou por isso, mas assim, tem muita coisa ali que você olha e fala assim: "Ah, isso aqui dá para eu reproduzir". Não, sim, já, mas é tão subjetivo isso, né? É Porque tem super. coisas que as pessoas olham e não valorizam em nada, né? E Claro. aquilo, e tem gente que toca de uma outra maneira, né? Assim, Sim, né? mas foi nesse olhar desse tentar, e eu sempre foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer foram trabalhos manuais, né, então sempre gostei muito de fazer, fazia aqueles trabalhos de colares e miçangas quando eu Tá. era pequena, muita coisa assim de manualidade, crochê, tricô, e e aí eu tinha muito isso, né, de ir nas ter esse contato com a arte e falar assim: "Não, isso eu posso reproduzir". E eu comecei literalmente assim, reproduzindo. Reproduzindo, olha, isso aqui acho muito bacana, eu consigo fazer, aí eu comecei a reproduzir técnicas, mas com imagens e desenvolvimento mais autoral. E eu comecei a perceber que os meus trabalhos começaram a ter camadas mais Há quanto autorais. tempo você começou com. Olha, isso faz pouco tempo, que eu comecei a reproduzir isso faz uns 10 anos, Tá. 10, 11 anos. Mas que eu comecei a assumir realmente isso como um trabalho autoral faz 3 ou 4 anos. Tá. Por quê? Também tem um ponto, né, essa área do artista, como que ele é visto, né? Ele é visto como ou uma pessoa que não teve muito sucesso profissional, né, ele Tá. é Tem essa pecha, né? tem Uhum. esse rótulo, Uhum. infelizmente, ou é uma pessoa que tem uma conexão divina, né? Sim, Que é uma sim. pessoa que, né, se você pega grandes artistas, eles mesmos fomentam essa característica, né? De que a obra é revelada, eles, né, têm uma conexão muito forte com um sobrenatural ou Sim. um aspecto interno, né? Dependendo da crença da pessoa. Então, ou seja, você tem essa conexão, esse medo, né? Não é um medo, é uma dificuldade da pessoa, às vezes, se autodenominar artista. Porque às vezes tem muita gente que produz e tem medo de mostrar, É né? isso, é muito difícil E você se bancar. é um pouco aquela coisa de se levar a sério, né? Mas não é se levar a sério, mas você ter a sensibilidade, talvez você tenha que ter uma validação externa ali para É isso. poder pôr para fora mesmo, né? Não, isso acontece muito. E muitas pessoas, elas têm. É difícil se autodenominar artista, é difícil entender o trabalho delas como um trabalho autoral. Muitas vezes elas ficam, como você me comentou, mais low profile. Sim. E isso dificulta você ter esse entendimento de que a intuição, a criatividade, ela tá para todo mundo, né? Ela tá para você fazer um trabalho Sim. realmente artístico, para você fazer um trabalho no direito, na Porque às vezes para engenharia. você ter uma solução ali de um contrato, né, ou de defender uma ideia, você tem que ter Exato. uma É uma coisa criativa intuição, ali, né? é muito criativo. Então eu acho que assim, o desenvolvimento do trabalho como artista veio dessa minha necessidade de alguma forma canalizar, naquela época eu não sabia muito bem ainda, esse processo de intuição e de criatividade. Hum, E me ajudou muito até na volta do direito, né? tá, Até no trabalho com o direito, a reconhecer como essa conexão com a minha criatividade podia me ajudar, legal. né? Então acho que foi um processo de transição muito bacana.
Tô ainda nele. E nesse processo artístico, assim, a tecnologia te ajuda em alguma forma ou é para fugir da tecnologia? É. No meu caso é para fugir, é Tá. para fugir mais da tecnologia. Eu acho que o momento meu de criação, eu gosto muito do resgate de técnicas mais primitivas, de mistura de técnicas, é onde eu me expresso melhor. Mas é inegável que o campo da arte vem sendo muito impactado, né? A gente vê aí, todo mundo já ouviu falar das NFTs. Sim, sim, Acho que é um jargão muito, muito típico e às vezes, muitas vezes, mal interpretado, porque não sim. necessariamente uma NFT precisa ser uma obra digital. Uma obra física pode Sim, sim. perfeitamente ter a chancela de um NFT. Então, ou seja, o mundo da arte com certeza está muito impactado dessa forma. O mercado digital, eu acho que ele está sendo muito. Nesse âmbito, tá chegando, né? Porque antes a gente tinha muito, na obra de arte, a gente tinha muito a sensação de que é muito importante você ter esse contato com a obra para você sentir, né? Porque a gente está falando muito de um intangível, né? E de uma relação com a obra. É o que você falou, às vezes tem obras que tocam uma pessoa, outras tocam a outra. Então, essa relação mais sentimental com a obra, ela é muito importante. Mas, hoje em dia, o meio digital, ele está chegando também no mercado de arte, né? E na compra e venda de obras de arte. E principalmente, assim, eu falo um pouco mais como jurista, né? Na área de você fazer tracking de vendas de obras, de você, Tá. né, fazer a contabilização disso, de você até os próprios direitos de autor, o direito né, de sequência, ou outros direitos que muitas vezes ficavam mais difíceis de serem, de ter o segmento no mundo analógico, o mundo digital ajuda muito, Ajuda. né? E acho que tem uma coisa de democratizar, de uma certa Sim, forma, o acesso, né? Porque assim, hoje você consegue visitar um museu online, né? Claro que a experiência não sim. é a mesma, mas mais gente pode conhecer aquilo, né? E saber mais a respeito. Agora, só um parênteses, mas só de perguntar a sua opinião sobre, assim, você como artista plástica, a gente está tendo bastante exposição, né, de grandes artistas. Aí teve do Da Vinci, teve do Banksy, Sim. e assim, o que eu achei foi um pouco meio pasteurizado essa coisa das projeções, assim, né? Que assim, é legal, porque muita gente vai ver e tal, mas a experiência, quando você vai em duas, três, fica meio igual, assim, É, né? O que você acha disso, assim? Porque cai um pouco de quem produz, né? Se é sim, proposital, porque tem que ser popular ali a coisa, sim. ou se tem algumas coisas que podem ser ajustadas aí. O conceito de originalidade da obra de arte, eu acho que ele ainda está sendo muito questionado, né? A fotografia, quando ela surgiu, ela colocou muito isso em xeque. E eu acho que hoje essa massificação que você está trazendo, ela continua colocando isso em xeque. A gente imagina que antes da fotografia, para você ver um Botticelli, você tinha que estar Que lá. está lá. Você só poderia ver aquela obra se você estivesse na frente dela. Então, essa relação emocional com a obra, ela era muito forte, porque você tinha realmente que fazer um deslocamento, que você, né, ter um esforço forte para você simplesmente contemplar aquela imagem, né? Hoje em dia não, hoje em dia você pega qualquer livro, tá lá a Mona Lisa, Sim, né? sim, Qualquer livro sim. de arte, o Google, né? Sim, Você não sim. precisa nem pegar um livro, você pega o celular, E digita aí, lá e você vê a imagem, né? Então, ou seja, isso de uma certa forma banalizou a obra de arte, tá. levou ela para um outro patamar. E também trouxe um novo conceito da originalidade, um novo conceito até de propriedade da originalidade, né? Passou a ser muito mais importante você ser o proprietário daquela obra do que antes, né? Porque Sim. É. e aí hoje você tem essa banalização, né? Isso ainda está ocorrendo em outros níveis. Então hoje nem a imagem você precisa mais, você pode ter É só a uma projeção, projeção, porque vira um produto, porque sim, assim, aí essa discussão pode ir longe, assim, né? Porque aí muito, tem, não, porque eu acho que tem um lado bom, né? Que é sim, ok, mais gente está conhecendo tudo, mas é o que você falou, assim, banaliza, e acho que a experiência acaba sendo, né? Fica uma coisa, fica de produto, fica, porque assim, aí tem eu questiono assim, se quem traz uma exposição dessa ou se preocupa fazer
ele está fazendo porque ele quer democratizar realmente a arte, quer que mais pessoas conheçam, ou se é só um produto que, ok, vamos fazer aqui, as pessoas vão vir, ganhou a grana e pronto, né? Exato. Então, que equilíbrio é esse, assim, né? Pelo preço que eu tenho visto das últimas exposições, eu acho que é mais produto. Virou produto. Virou produto, porque Ah, algumas experiências, democratização talvez não seja, ah, né? E aí você pega, por exemplo, o público que vai. Essas exposições, elas têm uma tendência de ter um ticket talvez um pouco mais alto, quando de repente a gente tem uma Bienal, que são obras autorais, que são sim, obras, sim. né, originais que estão ali, que é de graça, né? E assim. E aí cai um pouco muito, e aí depois eu vou perguntar um pouco mais sobre isso, mas é um pouco da coisa da de instagramável, né? De ser Sim. instagramável. Então, quando você vai numa Bienal, não é instagramável, Não é né? feito para Não é isso. feito para isso. Mas Exato. numa exposição dessa, ela é porque as pessoas postam ali, olha, né? Sim, Então tem um pouco isso também, né? De ser tem. produto para poder viralizar na rede social, e quem vai também vai com esse intuito, né? Exato. E aí aquele ponto que eu volto no começo da nossa conversa. Quanto a sua vida está pautada para o digital É, e quanto o digital te serve sim, na sua sim, vida, sim. né, É bem como ser difícil, humano. né? É muito difícil esse balanço, né? Como você está comentando agora, até a decisão de que arte, de que manifestação artística eu vou consumir, talvez ela esteja pautada na minha vivência no mundo Sim, digital. com certeza. Mas isso É aí, pô, difícil? daria uns 3 episódios. Nossa, Trazer mais gente, né, para conversa. exato. Mas aí fala um pouco também dessa sua atuação como empreendedora cultural, Sim, né? Assim, então sim, tem essa transição para artista, né? exato. E aí como é que foi essa coisa de empreender também nessa área, né? Olha, isso está sendo um Que processo é, árduo. é um ato corajoso. Sim, hoje eu estava vendo o percentual de mulheres, principalmente, que empreendem, o quanto é baixo, o quanto é árduo, né? E tem sido difícil. Na verdade, o meu empreendimento vem dessa veia artística, né? Eu faço. Quando eu comecei a trabalhar com a arte, o espaço onde eu morava, que era um apartamento, ele ficou pequeno. Tá. Né, eu queria outras técnicas e uma forma mesmo de me aproximar do meio artístico que precisava de mais espaço. Então, no começo, assim, o meu processo foi um processo que, assim, hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, se eu lá no começo tivesse visto tudo isso, talvez eu não tivesse entrado, né? Isso é uma brincadeira, eu teria entrado com certeza, mas eu não consegui, não foi uma coisa linear, não foi, olha, eu queria chegar onde eu tô hoje. Uhum. Simplesmente no começo eu queria mudar, né, sair do meu apartamento e ir para uma casa, me deparei com uma casa que realmente me apaixonei e me brilhava Uhum. os olhos de tudo que eu podia fazer ali, e acreditei que aquilo poderia ser muito interessante não só para mim, como para outras pessoas também. Tá. E foi aonde surgiu, né, o projeto do meu centro cultural, né, o Centro Cultural Casa Terrária, que está ainda em processo. Então, a ideia de uma casa, né, aqui em São Paulo, na região do Pacaembu. Pacaembu, para quem não sabe, é uma área tombada, toda a Uhum. região. Um tombamento é, ambiental, mais do Tá, que de tá. patrimônio mesmo. E, e para mim, a casa de 1940, eu sou Legal. canceriana, adoro coisa antiga, analógico, é comigo mesmo. Uhum. Então, me apaixonei pela casa e me propus. A casa estava completamente abandonada, já tinha sido ocupada, então estava bem destruída mesmo. Me propus a reformá-la usando técnicas de vida saudável e sustentável, né? Buscando até a ideia é ter certificações a respeito Tá. dessas técnicas. Então, ou seja, hoje na casa, para mim é uma grande satisfação algumas coisas que eu estou conseguindo fazer lá, né, nesse processo de reforma. O muro da casa, a casa realmente estava bem Tá. detonada, então logo que eu comprei, tipo uns 3 meses depois, o muro que divide com o vizinho caiu. Eita. E daí as chuvas E em São Paulo. as chuvas de São Paulo foram decisivas para isso. E a gente conseguiu refazer o muro usando uma técnica de bioconstrução que chama hiperadobe. Então, nós usamos sacos de ráfia
e usamos terra do próprio terreno da casa, porque eu tinha que tirar uma parte da frente para refazer o muro. Tá. Então, assim, eu brinco que eu não tenho um muro, eu tenho uma obra de arte, porque ficou, assim, além de ser uma técnica de Legal. bioconstrução, que hoje as pessoas não usam mais, ficou lindo, Tá, né? Ficou legal. esteticamente muito bonito. Então, assim, é uma coisa que para mim está fazendo muito sentido. E o processo disso, de alinhar isso à arte, de levar isso para as outras pessoas, de propor uma nova forma de você se relacionar com os ambientes, com os espaços construídos, tem sido para mim uma grande motivação. Legal, legal. E aí o espaço se propõe que a fazer exposições também, a Sim. receber artistas e tudo. Tá. Essa ideia, o espaço ele tem uma parte que já está quase pronta, que ela é uma parte que serve muito para uso mais social, para fazer pequenos eventos, Tá. até gravações ou projeções, né? Então, acho que é um espaço que permite muita coisa, muita atividade social, cursos, eventos. E tem a parte da casa principal, que a minha ideia é sempre resgate de técnicas que talvez hoje não sejam mais tão desenvolvidas. Então, eu gosto muito de trabalhar com linhas, com cerâmica, com técnicas antigas de revelação de fotografia. Então, a ideia é que cada cômodo da casa seja um ateliê, não de um artista específico, mas da técnica, né? Um ateliê só para linhas, um ateliê só para cerâmica. Então, a pessoa quer trabalhar aquela técnica, ela vai para aquele espaço, Legal. né? Então, a ideia é que seja um espaço de ateliês e que também as pessoas possam produzir e expor a sua produção Legal. no espaço, né? E fala um pouco assim, o principal desafio disso, assim, né? Quando se mete a cara num negócio desse, assim, para fazer, né? Como empreender, o que tem sido mais desafiador, assim, né? Além de, né, tem que reformar a casa, tudo, mas Sim, depois de manter isso vivo, assim, né? sim. Olha, nesse momento, o mais desafiador tem sido a ansiedade. Tá. De- Porque quando a gente se propõe a fazer um projeto, a grande maioria das pessoas que está ali nessa lida é comigo. A gente vê o projeto pronto, né? Então eu vejo a casa pronta, eu vejo o projeto sendo desenvolvido, eu consigo visualizar isso já acontecendo. tá. E tem um processo até isso Sim, acontecer, né? sim, sim. Acho que todo mundo que empreendeu sabe que esse processo muitas vezes não é linear, ele é muito árduo. E às vezes não dá para esperar também tá tudo prontinho do jeito que a gente quer, né? Exato! Senão a coisa não sai, né? É isso. Então é um processo transformador, tanto, né, do ponto de vista de você trazer algo novo para a sociedade, quanto do ponto de vista interno, né, dos seus tempos, dos seus prazos, de como você consegue lidar com aquilo. Lidar com isso, obviamente, eu estou fazendo um empreendimento junto com o meu trabalho, né? Então eu Sim. tenho, Tem que né, conciliar as tenho que duas coisas. conciliar as agendas. Então, assim, eu acho que hoje, nesse momento, tem sido a maior dificuldade em ter essa paciência de fazer, de dar um passinho por vez. E tem prazo, assim, já de algum. Disso estar finalizado? Como é que tá? Olha, eu sempre sou muito otimista e eu acho que aí vem a minha A ansiedade. ansiedade. Eu tenho a expectativa de que para o segundo semestre, agora de 2024, a gente comece a ter mais atividades no campo artístico, né? A reforma um pouco ela já está acontecendo, então algumas coisas, isso já acalma um pouco a minha ansiedade, que algumas Hum, coisas eu já vejo Sim. acontecer, mas eu acredito que para o segundo semestre eu já comece a ter aí novidades. Tá, legal. E já tem Instagram, alguma coisa? Tem, Tá, tem. qual que é É, porque aí a gente coloca na sim. telinha ali para. É @casa terrária. Tá, legal, legal. E aí, assim, indo por essa linha também, assim, acho que você teve também uma mudança nesses últimos anos de adotar hábitos mais saudáveis de vida. Sim, Acho que passa também por essa mudança para cá, para uma casa e tudo, né? Conta um sim, pouco disso também nesse processo, assim, e como que concilia, né, o mundo corporativo, né, que é bem sim. pesado, né, no dia a dia, com esse equilíbrio, né, de também conseguir ser disciplinada, né, nesse sentido.
Sim. Eu acho que, assim, todo esse processo de transformação que eu tô contando, é até engraçado de dizer, mas ele começou com uma dieta. Tá. Simplesmente eu queria perder alguns quilos, emagrecer, ter uma relação mais saudável com a minha alimentação e entrei num programa de dieta. E eu falo que hoje a gente subestima muito a força de uma dieta. Porque quando a gente está fazendo algum tipo de restrição, a gente está acessando uma parte nossa como ser humano que filosofia chama muito de vontade, Tá. né? Você dizer não para uma coisa que você gosta muito, que você está acostumado a fazer, Uhum. ou você criar um novo hábito, é um processo que acessa essa vontade interna, né? E ela traz, assim, de repente você está direcionando ela para uma coisa, mas a hora que você abre Uhum. ali a caixinha, ela É traz outra uma coisa, potência muito sim. maior. E nesse processo de transformar a minha alimentação, eu comecei a ter realmente uma alimentação mais saudável, a me preocupar com aquilo, da onde estava vindo a minha alimentação, a ter uma hortinha em casa, a me preocupar também para onde estava indo o meu resíduo, né? Comecei a ter composteira. Eu falo que a composteira e a horta chegaram juntas na minha casa. Tá. E conheci a Ayurveda, então aquele processo, para Ayurveda, a alimentação, ela tem um conceito muito mais amplo, né? Então eles entendem, por exemplo, quando eu estou assistindo alguma coisa, eu estou me alimentando, né? Então aí aquele conceito só do que eu estava ingerindo Hum. como alimento, né, físico, ele se estendeu. Poxa, o que eu estou assistindo? O que eu estou vendo? Que eu tô ouvindo? O que eu estou lendo? Né? Começou a ter um processo de mudança, de mais consciência em cada uma das minhas atividades. E esse processo, ele foi, né, foi um caminho, assim, de alguns anos, né, ele passou por uma mudança, como você bem falou, para o mundo corporativo, né, eu passei a ter uma outra forma de encarar o meu trabalho, uma outra forma de encarar o meu papel dentro da corporação onde eu atuo, e assim, com certeza foi um processo muito transformador. Eu tenho a sorte, né, de estar num ambiente de trabalho onde as pessoas apostam por esse tipo de transformação, Ah, onde isso é elas. importante, né? Exato. Onde elas dão essa liberdade, né? Ontem mesmo foi uma grande alegria. Nós fizemos um trabalho de hortas urbanas dentro do espaço Que corporativo, legal. então usando as varandas ali do nosso espaço para poder trazer uma mini agrofloresta ali para Uhum. para a empresa. Então, assim, essa dualidade, para mim, eu acho que é muito importante. Porque foi para mim, quando eu abri uma pequena fresta para essa mudança, ela tomou uma proporção que eu lá atrás não teria visto. E é difícil, porque é disciplina É mesmo, muito. né? Hábito, porque eu vejo assim, uma das coisas que mais me incomoda em casa é a quantidade de lixo que a gente produz, assim, né? E a gente até faz lá o que é orgânico, o que é reciclável, mas não é 100%, né? Sim, Tem dia que come bola ali, porque você sim, tem que ter realmente um olhar atento para isso, assim, né? E até na hora de você ir comprar alguma coisa, você levar em consideração, mas é difícil, né? Porque nessa correria que a gente vive, tem dia que passa batido, assim. Então é sim. questão de hábito mesmo, né? De uma disciplina que você criou, né? Sim, eu acho que é muito importante a gente olhar o nosso dia a dia com consciência. Eu até fiz um texto para o LinkedIn essa semana que falava um pouco sobre isso. Há um tempo atrás, chegou uma consulta de um consumidor para um cliente meu, falando assim: olha, eu comprei o seu produto em quantidades, fui fazer um evento, alguma coisa assim, e eu quero que você venha retirar o resíduo. Uhum, E aí, era uma pergunta muito difícil de responder, né? Porque uhum, como empresa, como que você vai, né, dizer que você não tem responsabilidade sobre aquele resíduo, uhum, né? E aí foi quando eu resgatei um pouco a minha história, né? Essa questão de quando você começa a se preocupar com o que você está ingerindo, né? Com a sua saúde, é inevitável você também se preocupar com a saúde do seu entorno, né? sim. Com o resíduo que você está gerando. Então, assim, eu acho que as mudanças, elas precisam ser gradativas, né? Não dá para você, de hoje para amanhã, falar assim, não, agora eu só vou comer orgânicos. Agora eu vou compostar 100% do meu lixo orgânico. É difícil. E acho que isso também teria que passar por política pública, por Sim, educação sim. e tudo. Aí tem outras variáveis também, Exato. né? A legislação fala, né? Como advogada, né, a gente tem ali o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que ele coloca também a responsabilidade no consumidor de tratar os seus resíduos.
É, né? mas eu digo de política de educação mesmo, né? Que Exato. aí você Mas tem você que, pôr na lei só não você tem que adianta. educar. Exato, você tem que educar, porque, claro, você só colocar ali e você não trabalhar na pessoa gera esse tipo de questionamento Sim, como eu recebi. Na verdade, você que tem que trabalhar a sua responsabilidade, tanto por gerenciar aquilo que você consome, quanto o resíduo que aquilo gera. e nesse caso, como é que resolveu esse problema? E Teve, nós teve. resolvemos Ah, justamente indicando para o consumidor tá, meios no qual ele poderia tá, fazer a logística reversa da parte que lhe correspondia, tá. né? Porque você, por exemplo, hoje você vai em todos os. É muito difícil você ir num ponto de venda em grandes centros que não tenham postos de Sim, coleta. sim. Os grandes Os grandes supermercados têm. supermercados têm. E isso é parte de uma execução do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que você, como consumidor, cada um faz a sua perna, né? Sim, Você foi no ponto de venda, retirou do ponto de venda e levou para sua casa, aquele volta. resíduo você devolve para o ponto de venda. E Uhum, aí o ponto de venda vai fazer o trabalho com o seu fornecedor e assim por diante. Cada um faz o seu pedaço. sim. Mas estamos longe ainda, né? Porque tem um Muito longe. percentual bem. Até se a gente pegar São Paulo, né? Não são todos os bairros que tem coleta, né, de lixo reciclável, né? Então, Exato, mesmo quem queira, às vezes, fazer, às vezes exato. também não tem, né, muito Hoje como existem descartar. soluções muito interessantes, né? Há um tempo atrás eu conheci um serviço que era um serviço e era caracterizado como serviço mesmo, você pagava, que era como se fosse uma assinatura de compostagem, Hum, que na verdade você pagava para ela compostar o seu resíduo, tá, né? Não é tá, para ela te trazer um composto orgânico, tá. para ela fazer uma gestão Do que daquilo você que gera. você gerou, Tá. né? E é uma mudança de mentalidade mesmo, né? Porque hoje em dia a mentalidade mais simples é gerei o resíduo, eu ponho no meu saco de lixo e ponho na porta. E alguém leva. Mas leva para onde? Pois é, a gente também não tem essa Exato. noção. Assim, esse ano a gente até vai ter, né, dentro da empresa, iniciativas de crédito de carbono, né, de Sim. olhar para isso, né, em geração que as campanhas geram e tal. Como é que está isso dentro da corporação que você trabalha em relação a Sim. essas políticas de ESG, né? Assim, como é que isso é um olhar que acho que as empresas estão bem mais atentas, né, hoje em Sim. dia, né? Hoje em dia, assim, eu acho que não virou mais pauta voluntária, acho que virou um pouco Por obrigação, obrigação, né? né? Eu acho que assim, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos ele trouxe uma maturidade muito importante para as empresas, né? Nós trabalhamos isso via projetos estruturantes com a Associação de Catadores, então são projetos que abarcam até um pouco do social, né? Mistura um pouco a parte ambiental e social, isso é muito importante. E eu acho que assim, mas não pode ficar só aí, né? A gente tem projetos, né? Hoje em dia é muito importante você ter projetos de medição da pegada de carbono. Eu acho que eu não sou muito favorável de uma compensação imediata, né? Tá. Eu sou mais favorável a você estudar a sua pegada de carbono ano a ano e você propor medidas de redução. Né? Obviamente tem que ter a compensação, não tô falando Porque que se não for só tem. assim, né, É, fica meio que elas por elas, né? exato, porque a ideia, o que eu acho que não pode acontecer é você pagar um imposto SG, né? Tá. Eu gero meu carbono aqui, mas eu compenso, então com dinheiro eu resolvi o problema. Não, né? Você precisa trazer soluções que diminuam a sua pegada de carbono. E aí, a pegada residual, porque dificilmente você vai conseguir Sim. reduzir 100%, você vai compensar. Né? A mesma forma os resíduos. Não dá para você pensar que, eu vou contratar um selo, vou pagar aqui alguém para que faça para mim. Né? Eu acho que esse tipo de solução na Europa, eu acho que já ficou muito evidente isso, porque eles estão mais maduros que a gente nesse âmbito, mas esse tipo de solução, ele traz um problema futuro, porque você está colocando a responsabilidade que é sua na mão de um terceiro. Sim. Então, eu acho que é muito importante as empresas
empresas terem essa maturidade de que essa solução de terceirizar, ela pode ser usada como paliativa, mas ela não substitui a necessidade de ter uma reflexão de como eu posso melhorar no impacto que eu causo pro meu entorno. Não, ótimo. Assim, é uma pauta que é uma pauta quente, assim, né? O Brasil acho que Super. faz parte dessa discussão, mas é isso, assim, né? Também tem uma coisa de educação, tem uma estrada, mas Sim, é importantíssimo que as empresas abracem isso, né? Porque aí os sim, funcionários também vão, isso sim. é uma escalada, né? Para outras Exato. coisas. E você falou uma coisa muito importante, que é os funcionários, sabe? Porque muitas vezes as empresas, elas estão muito preocupadas em trabalhar o impacto delas de portas para fora. Sim, e E elas que esquecem que os sim, funcionários são sim, multiplicadores desse sim, impacto, sim, né? Então, por exemplo, um funcionário que decide fazer uma compostagem, separar o lixo que não separava, ou mudar, por exemplo, os seus produtos de limpeza para produtos mais biodegradáveis, de repente, esse funcionário, quantas pessoas ele pode impactar? sim, Né? Então, ou seja, você trabalhar as pessoas que estão dentro de casa. Quando eu comecei o projeto da Casa Terrária, o projeto ele era muito voltado para a sustentabilidade. E eu tinha um mote que eu gosto muito, que é que ESG começa em casa. tá, Né? Não dá para você, como empresa, falar de ESG, ou os diretores ou os executivos falarem de ESG, se eles não praticam isso na sim. casa Porque deles. aí vai ter uma hora que isso vai voltar contra a empresa, né? Exato. Porque ainda mais hoje em dia, né? Que É. tudo, né, viraliza e tudo. Então, se não for 100% real, né? Vai Não voltar contra, funciona. né? Exato. E aí, para a gente passa rápido, né, o tempo, a gente ir para as perguntas finais. Como é que você lida hoje com o uso, né, de tecnologia, de rede social? Você como advogada, assim, como é que você olha essa coisa do compartilhamento de dados que a gente tem na internet? Sim. Como é que você lida hoje no dia a dia? Assim, é casa de ferreiro, espeto de pau, você não olha muito? Ou você tem essa preocupação com os dados, principalmente no ambiente online, né? Olha, é uma situação muito preocupante mesmo, porque assim, a gente tem muita legislação que exige consentimento, né? Então é muito comum qualquer site que você entre hoje, você dar consentimento Sim, sem ler. sem ler, né? Isso assim, é o dia a dia. Uhum. E você não sabe para que você está dando consentimento, né? Eu gosto muito desses episódios de ficção científica, porque eu acho que a ficção científica ela extrapola um problema que a gente já tem hoje. E recentemente eu vi um episódio que a pessoa, começaram a fazer, retratar como se fosse uma série da vida dela, do que estava acontecendo. E aí, quando ela foi questionar, né, o direito à intimidade que ela tinha dado um consentimento num site X Uhum. para que usassem Uhum. a história dela, a imagem Tem um dela. episódio, né, do Black Mirror Eu acho disso, que é esse né? Que é mesmo. do Netflix, não é um Exato. Netflix, mas é como se fosse ali, né? Sim, sim. E esse episódio me chocou muito, Sim, porque eu olho e falo sim, assim, gente, hoje nós damos consentimento para para tudo. tudo, para tudo. É muito complicado e é uma situação que você não consegue viver sem, né? Então, Sim. esses dias, por exemplo, eu estava no supermercado e aí tinha lá as ofertas. E aquelas ofertas só eram acessíveis se você baixasse um O aplicativo no app, seu celular, se uhum, você desse os seus dados e se você colocasse os seus dados pessoais ali. sim. Para mim, isso é a típica venda casada do É, Código do Consumidor, é, né? Você me vende seus dados e você consegue uma sim, promoção. sim. Então, isso a gente precisa olhar essas coisas, essas questões com mais cuidado. Tá. Isso que é essa troca, né? É uma É troca, uma né? E assim, troca a privacidade hoje a gente não tem, né? Assim, a muito gente tá difícil. sendo monitorado, Sim. compartilhando. E voluntariamente, Sim, né? e A gente abriu mão voluntariamente. voluntariamente da nossa Eu acho que assim, hoje privacidade. as leis elas estão mais rígidas, vamos dizer assim. Acho que Uhum. a internet sempre foi uma terra meio sem lei. Acho que nos últimos anos isso com a LGPD, o GDPR na Sim, Europa, né? O europeu é bem preocupado com isso, né? sim, Acho que replicou aqui. Eu acho que melhorou, mas ainda tem um sim. caminho aí, né? E assim, acho que para um recado final, assim, né? Acho que é bem interessante essa trajetória, assim, né? Corporativa e aí acho que um empreendimento cultural. Ali, geralmente quem vai empreender em outras coisas, né? E assim, olhar como artista, como é que acho que
um depoimento, sei lá, um compartilhamento disso, de como, assim, como equilibrar, né, a vida em relação a isso, assim, de você continuar tendo um olhar corporativo, porque o que acontece hoje, né, é que as pessoas às vezes ou larga, né, e vai viver, Sim, ou fica doente, né, as pessoas estão, a gente está adoecendo, né, sim, com essa pressão, né, corporativa e tudo. E acho que você ter outras atividades é fundamental para sim. equilibrar a vida ali, né? Assim, a vida não é só trabalho, o trabalho é importante, né? Dá para a gente ter outras coisas. Então, assim, uma reflexão sobre isso, assim, né? Sim. De equilíbrio da vida mesmo, né? Sim, eu acho que a palavra equilíbrio ela é muito pertinente para o assunto, porque assim eu acho que a gente precisa aprender a usar a tecnologia a nosso favor e não nos colocar a serviço dela, que é o que muitas vezes está acontecendo hoje, né? A gente se coloca não como consumidor de um Instagram, de uma rede social, a gente se coloca como produto Sim, dessas redes sociais. Então a gente precisa, em princípio a cabeça pensante aqui somos nós, não a sim, máquina. sim. A gente não pode ser escravo, né, da máquina, Exato. né? Então, eu acho que essa necessidade de tomar essa consciência é muito importante. E para isso, eu vou falar por mim, né? O que, que me ajuda muito a ter essa interesa na hora de observar o mundo tecnológico é voltar para clássicos, né? Eu gosto muito de filosofia, já estudo muito, estudei muito já, gosto muito de Cabala, né? É a linha filosófica que eu sigo. Então, assim, você ter realmente. E assim. Pode ser essa, pode ser outra, pode ser uma religião, pode ser algo que te ajude a ter uma conexão com algo maior do que você, Uhum. que vai te dar um norte de para como seguir, para como se orientar. E assim, existem vários. Então, assim, cada um vai se aproximar daquela linha, daquela corrente que vai fazer melhor para ele, né? Então, acho que uma coisa que para mim funcionou e eu acho que pode funcionar para muita gente é você ter algum contato com algum ensinamento que seja maior do que você, que seja que te ajude a enfrentar isso que a gente tá vivendo hoje. E a gente está indo, acho que, para um momento em que as pessoas estão desacelerando. Acho que está tendo Sim, mais discussões sobre desacelerar o uso. Acho que elas têm uma lupa maior sobre essas grandes plataformas, né, que centralizam esses dados e tudo, porque realmente é sufocante, assim, né, essa sim, dependência da rede, assim, agora teve discussões aí, né, desses influenciadores que entram em reality show e aí não aguenta a vida ali sim, e acaba, né, tendo, né, um surto mesmo por sim, conta de viver num mundo de que você tá sempre, você posta uma foto para ser validado, né? sim. E quando você não tem isso, né, a vida passa a não ter sentido, né, em Exato. relação a E isso. você realmente achar que assim que a sua atividade na rede social, ela vai ser determinante, Sim, né, sim, para outras pessoas ou para você mesmo. E assim, fica muito pesado, fica sim. muito difícil de lidar. E novamente, você se colocando como produto da Sim. tecnologia. Eu tenho visto, já vi umas duas, três pessoas assim, com relatos, né? Ah, Sim. eu abandonei o Instagram por X dias, tal, e vim aqui contar o meu relato. Mas eu falo, pô, você veio aqui contar o relato para ganhar like. Exato. Então não adiantou nada. Esse é importante compartilhar, mas fica meio, né? Sim, Meio contraditório, né? Essas com coisas assim. certeza. E aí, só mais uma pergunta para finalizar, assim, como é que você você olhando agora no âmbito profissional, jurídico, assim, com toda essa tecnologia, o que que você prevê? Prevê não, né? Assim, é difícil a gente fazer previsão, Sim. mas como é que você olha assim os próximos anos com esse avanço da inteligência artificial, principalmente nesse é um caminho sem volta, obviamente, como a gente disse no início, mas como é que você olha isso assim? Você olha mais num copo meio cheio ou copo meio vazio assim, Olha, né? eu sou sempre otimista. Tá, ótimo. Sempre otimista. Então, eu sempre olho o copo meio cheio. Eu acho que, assim, eu acho que a tecnologia, a tecnologia e tudo que acontece nas nossas vidas, ela vem sempre para nos ensinar algo. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela vem justamente para mostrar que se você estava trabalhando só como uma máquina, é hora de você mudar.
né? Você precisa realmente assumir essa inteligência humana, né? E desenvolver esses Porque máquina por atributos. máquina, a inteligência artificial vai ser Vai, mais rápido vai que a ser gente, muito né? mais. É o que Ela você não falou. dorme, Um né? texto se você quer ordenar algum texto, alguma coisa assim, a máquina você coloca lá no chat GPT, ele vai fazer um trabalho muito melhor que você. Sim. Então, assim, se você realmente estava trabalhando só como uma máquina, você vai ter que comer muito arroz com feijão para segurar a situação. Então, ou seja, eu acho que a tecnologia, ela força as pessoas a trazer essa consciência para o dia a dia, né? Então, eu acho que assim, vão ser momentos muito duros, porque você dar esse passo não é um passo fácil nem simples, mas eu acho que ela vai ajudar as pessoas a voltar para essa capacidade que elas têm de se conectar com algo maior e com a intuição delas, com a criatividade, com trazer algo novo para o mundo, né? Então, eu acho que nesse sentido vai ser muito positivo. Legal. Agora só é mais uma questão que é sobre criatividade mesmo, assim. Sim. Eu ia perguntar na hora que que você estava falando da transição. Hoje, como você busca, de onde vem a sua criatividade, assim, né? Que a gente tem muitas referências. Eu até Sim. comecei a ler um livro que chama Roube como um Artista, né? Sim, Que eu esqueci o nome do autor agora, que ele dá conheço. várias coisas ali de que, assim, não tem... A originalidade, ela é questionável, né? Porque Sim, você pega uma coisa, você pode fazer melhor, né? Você não vai fazer igual, né? Mas você sim, tem que... De onde vem no dia a dia, assim, a sua criatividade para sua criação mesmo, né? sim. Olha, eu acho que vem do dia a dia, sabe? Às vezes, em momentos menos esperados, vem. Mas quando começou, é porque já tenho algum tempo dessa conexão. Eu acho que principalmente começou quando eu comecei a ter uma disciplina na meditação, comecei a ter uma disciplina nessa conexão comigo mesma, com algo maior. E aí você vai limpando esse canal de você trazer essa criatividade. Mas você tem... Mas você para uma hora, assim, agora eu tô aqui, vou criar, ou isso vem e você vai guardando ali a É. ideia? Como é que é isso? Porque é difícil, né? É Que nem às muito vezes quem difícil. compõe, né? Tem gente que É, compõe, de repente o cara grava, né, no celular ou pega na hora, assim, ou às vezes sim. esquece, né? Como é que é isso? Olha, normalmente hoje que eu tô com uma rotina de meditação mais com outras técnicas, eu tenho muita intuição, por exemplo, correndo. Tá, legal. Então é um momento que eu tenho ali comigo mesma, e aí eu, né, visualizo algum texto que eu preciso fazer, ou alguma fala que eu preciso dar, ou algum objeto que eu preciso produzir, e aí você vai apurando isso, né? Você Hum. vai apurando essa intuição e esse momento. Mas como que uma coisa que é muito importante é limpar o canal, né? Você ter esse canal aberto com você mesmo, com a sua é, 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 espiritualidade, a sua manifestação de criatividade, e você ter um desenvolvimento de técnicas, né? Então, por exemplo, um pintor. É, ele não vai conseguir pintar a Mona Lisa, por exemplo, da noite para o dia. Hum. Ele precisa, mesmo que ele tenha intuído numa técnica super diferente, se ele não tiver ali o manejo daquela técnica, do óleo da cerâmica ou da técnica que ele quiser trabalhar, se ele não tiver aquele manejo, ele não vai conseguir reproduzir, mesmo se ele tiver a intuição. Talvez ele só consiga fazer aquela vez, né? E pronto, Exato. né? E assim, e isso em todas as áreas, né? Você vê, por exemplo, um advogado, né? Quando ele está trazendo um parecer ou algo novo. Se ele não tem a técnica, se ele não conhece, se ele não tem a base da informação, que é onde a inteligência artificial pode ajudar muito, se ele não se reconhece naquilo ali, ele não vai poder ser inovador num contrato, numa intermediação ou numa relação que ele estiver trabalhando, né? Então você precisa trabalhar a técnica e limpar o canal. Eu acho que para mim Isso não, acho que é importantíssimo. Você também é você tem que perceber, né, onde que vem, né, porque às vezes passa batido, né, e aí exato, não volta mais, né. exato. Maravilha, muito obrigado, Daniela, por aceitar nosso convite, por esse papo que foi muito bom, muito rico, e a gente fica em contato e a gente vai divulgar aí a Casa Terrária, tudo colocar aqui, mas muito obrigado pela contribuição aí com o nosso projeto. Ficamos por aqui, voltamos aí em breve com mais novidades. Um abraço.